Olá, inquietos e inquietas. O tema de hoje é bastante importante e ele faz a nossa reflexão subir. E é um tema bastante delicado, porque para a gente sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo, até hoje, né, é obrigatório a presença de um líder alfa regulador, né? Nas empresas isso também é chamado como gerente, coordenador, chefe, superintendente, tá? Então esse é um nome que a gente encontra por aí, né? E pela primeira vez, desde que as empresas surgiram, a gente tem ferramentas para eliminar o papel dessa figura, né? Então, se você for fazer um comparativo, por exemplo, com o mundo animal, o gerente seria, sei lá, uma espécie de lobo, né? Um líder alfa, e que coordena as pessoas aí por meio dos seus comandos, né? Comandos, geralmente comando oral. E o grande problema que a gente enfrenta com o digital, e principalmente agora com essa história de pandemia, né, que muda o relacionamento das empresas, com modo geral, a gente está mais digital agora, né, muda o relacionamento das empresas com os clientes, com a tecnologia, é que quem tem que promover as mudanças nas empresas são os gerentes. E as mudanças que precisam ser feitas passam por acabar com os gerentes, né? É quase como se a gente, pessoal, estivesse sugerindo que houvesse um suicídio profissional. E talvez essa seja a principal explicação de por que muitas organizações tradicionais, né, acabam perdendo valor competitivo no mercado, né? Porque é óbvio, os gerentes não querem se suicidar. E por que os gerentes vão acabar, né? É esse um ponto importante da nossa reflexão. A gente precisa sobreviver. A gente tem um DNA para sobreviver. E a nossa sociedade está muito complexa, né? A gente tem crescido demograficamente. E quando isso acontece, a gente cresce demograficamente, existe mais complexidade na nossa sociedade, o nosso DNA de sobrevivência, ele tem que ser atualizado, né? E como é que isso se traduz no mundo dos negócios? Então, você tem mais empoderamento do indivíduo. Então você tem clientes empoderados. A gente sabe o quanto o cliente hoje está forte, mas nós temos pacientes empoderados, procurando aí. A gente abre a web e a gente vê pessoas procurando soluções para tratamento, por exemplo, da pandemia, pesquisas realizadas por grupos especializados, né? Você tem acesso a aulas, né, que antes ficavam somente em algumas universidades. Você tem grupos de WhatsApp trocando informações, né? Então, por exemplo, os inquietos, né? A gente tem um modelo de comunicação mais horizontal, né? As redes sociais, então você não depende menos de hierarquia e de gente aprovando. Comunicação única, de uma única fonte, né? E a gente tem o comando, né, e controle de alguns processos muito mais distribuídos, né? Então, você quiser comprar um ingresso de um cinema, você não precisa unicamente ir até o bilheteiro. Então, um exemplo bem simples, tá, gente? Mas é que deixa a gente mais claro. Então, você pode comprar aí em qualquer marketplace de ingressos que existem por aí, né? Então, a chegada do digital, dessa nova era, marca, gente, uma nova espécie de civilização, né? Sem o papel do gerente.
e olha, está todo mundo trabalhando aí em home office e o seu chefe não está colado. Você tem que se resolver com cursos online e fazer autocorreção. Né? Meu padawan aqui em casa fala, olha, está aqui a sua lição e a sua autocorreção. Né? Então, muda muito o papel do professor, né? O delivery, né? Distribuído. A gente tem, então, uma série de coisas que a gente precisa. O home office, né? Home office. Então você tem que trabalhar em casa e vai se virar com as ferramentas que você tem. Só que até aqui a nossa espécie, ela dependia, né, do líder alfa, né, dependia como se fosse do comando e controle de um mamífero, né, vamos tomar como metáfora um lobo, e do comando dele. Né. E a partir do digital, e ainda mais agora com essa história de pandemia, a gente vai migrar para um modelo mais próximo, por exemplo, dos insetos. Porque não tem líder, eles são muito mais numerosos, né? E a forma que eles se administram, né, é através de rastros, por exemplo, rastros químicos. Uma formiga, por exemplo, encontra com a outra, aquilo se espalha e eles estão distribuídos e se organizam. Né? Então essa história do gerente, que você precisa perguntar para ele qual é a qualidade, né? Olha, chefe, isso aqui tá bom ou não tá, ele vai decidir, né? Gente, é algo que não existe mais, e essa crise que a gente está vivendo agora por conta do coronavírus deixa muito evidente que realmente as estruturas têm que ser outra, né? A gente, esse mundo digital que a gente está vivendo aqui, e a chegada dos Ubers, gente, no plural mesmo, dos Ubers, né, é como se marcasse o fim de uma fase mamífera da nossa espécie, né, e a gente mudasse para um modelo administrativo mais sofisticado e sem gerente, gente. Os Ubers não têm chefe, né? Não tem gerente. E é tudo organizado pela comunidade, né? Online, né? A comunidade das formigas, por exemplo. É claro que a gente precisa ainda essas comunidades se ajustar, né? A gente vê, por exemplo, no próprio Uber, né? No transporte, que algumas é muito mais vantajoso, por exemplo, para o Uber do que para os motoristas, né? E muitos restaurantes reclamam, por exemplo, do iFood, né, da plataforma, que diz que não é tão vantajoso. Então, ainda assim, há ajustes, né? Mas nessas comunidades, mas isso vai acontecer, né? Agora, ainda hoje, nós estamos no dia 31/3, abri o meu LinkedIn e gente ainda falando, consegui ir para o home office, Quer dizer, levou quase 20 dias para a empresa, né, migrar para um novo modelo distribuído, né? Esse mundo que a gente está vivendo, ele provoca mesmo uma maior disrupção administrativa. Talvez seja a maior disrupção administrativa que a gente tenha visto, né? E é por isso que está tão complicado assim, né? Tá. E também a gente acaba vendo que as organizações tradicionais têm muita dificuldade, né? Imagine, não consegue ir para o home office, o que dirá competir nesses mercados digitais que a gente tá vendo, né? Agora, por que isso está acontecendo? Porque os gerentes não querem, a liderança não quer, né? Os gerentes estão impedindo que as organizações tradicionais entrem no mundo digital. Outro dia a gente estava com um caso, por exemplo, de uma carteira digital, uma empresa criando um produto digital de crédito, né? Então, um cartão, e em algum momento o Lab falou assim, olha, toda a carteira digital
toda a carteira digital. Se você precisar fazer um login, trocar o login, vai ser no atendimento humano. Não, mas gente, você tem N bancos hoje digitais, N bancos digitais, não tem nenhuma etapa que você sai do digital e vai para o atendimento humano. Isso não existe, são mundos incompatíveis, a não ser que a jornada seja assim, muito tranquila, mas você vai criar um rompimento primeiro na jornada, depois a questão de custo. E quando a gente foi confrontar com a gestão da área de atendimento, veio uma surpresa. Não, mas é importante que a gente mantenha o atendimento das nossas posições de atendimento para o cliente, para o consumidor ser bem atendido. Falei, gente, vamos lá, do ponto de vista de custo, de experiência, né? Quem é que quer falar com o atendente se você está montando um negócio totalmente digital? Aliás, é justamente para ser exponencial, atender mais gente e você não ter que contar com PAs de seres humanos, né? Mas a gente precisa acolher as pessoas. Então, quando você olha esse tipo de coisa, gente, a gente vê assim que quem, né, detona o digital, a mudança para o digital, realmente é a gerência, né? Vamos chamar assim, a liderança. Então, o mundo, esse digital que a gente está vindo agora, e acelerado pela a pandemia, ele vai acabar com os antigos intermediadores, né? E isso inclui esse pessoal que a gente está falando, né? Então, esse é um dos assuntos que a gente trata aqui no Laboratório dos Inquietos. Existe um tema voltado para se entender o digital, muito além da tecnologia, né? Para que a gente possa competir mais à frente. Então, pessoal, a minha sugestão é que vocês visitem o Laboratório dos Inquietos, www.iqtlab.com.br, para conhecer as opções de curso, né, o nosso conteúdo em formato de curso, para que a gente saia com uma nova certificação neste mundo incomum que a gente está vivendo, mas que só é incerto para quem não conhece. Pessoal, quero desejar a todos uma ótima noite, a gente vai se falando e um forte abraço. Até mais.